Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Nosso programa tem por objetivo falar sobre Nova Friburgo, sobre região, sobre as questões da atualidade, questões que nos afligem. E, claro, nas últimas semanas temos conversado quase que exclusivamente sobre a pandemia do Covid-19, sobre isolamento social, sobre o poder público. Conversamos com alguns pré-candidatos a prefeito, vereadores, enfim, de Nova Friburgo. E hoje estamos recebendo o secretário de Saúde de Nova Friburgo, Marcelo Braune. Marcelo, que é também vice-prefeito eleito em exercício no município. Daqui a pouquinho, depois da vinheta de abertura, Marcelo Braune no programa Ponto de Vista. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando o programa Ponto de Vista de hoje. Anunciei na abertura, nosso convidado é Marcelo Braune, vice-prefeito, secretário de Saúde do município de Nova Friburgo. Nosso programa está sendo gravado hoje, dia 15 de julho, ou melhor, dia 14 de julho, terça-feira. E nós vamos ao ar no dia 16. Faço sempre questão de registrar a data da gravação para que não haja nenhuma descontinuidade, nenhum descompasso com as informações. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade, disposição em participar do programa Ponto de Vista. Seja muito bem-vindo. Valeu, Ricardo. É um prazer grande poder participar e eu é que agradeço, porque sempre são informações que a gente pode passar para a população e que hoje eu acho que é ponto principal, né, para a gente poder enfrentar essa pandemia, enfrentar essa encrenca que está na frente da gente aí. Muito bem. Lembrar o nosso telespectador da TV Zoom que o programa Ponto de Vista, como toda a grade de programação da TV, está disponível na internet por meio do aplicativo. Baixe lá no aplicativo da Apple, no aplicativo do Android e também disponível nos canais do YouTube, o meu canal pessoal, o canal do programa Ponto de Vista na TV Zoom. É sempre importante porque circula informação, como disse o secretário, nesse momento de desafio, informação com procedência, informação de qualidade ajuda a tomada de decisão. Secretário Marcelo, me ajuda numa questão. Como é que estão os números em Nova Friburgo? Qual é a situação da pandemia? Nós estamos aí há 120 dias praticamente envolvidos, né, nessa turbulência toda. Infelizmente, temos um número de mortos razoavelmente grande, são pessoas, não é, que nossa cidade perdeu. O Brasil já ultrapassou 72 mil pessoas falecidas por conta dessa doença. Na sua observação como gestor da pasta de saúde, qual é o cenário em Friburgo? Olha, o cenário, como em qualquer lugar, é preocupante. É preocupante porque, por se tratar de uma pandemia, é o que eu digo, a gente não sabe o que vem no dia seguinte. Realmente, as coisas preocupam e preocupam muito. Eu vejo os nossos números, apesar de qualquer óbito, a gente tentaria, de todas as formas, evitar, porém, em números comparados com outros municípios do porte de Friburgo, nós estamos relativamente bem. Tá? Estamos conseguindo enfrentar com uma certa... bem, com tranquilidade, mas sempre no aperto. Porque nessa época de dificuldade, né, a gente tem visto no mundo todo as complicações e dificuldades para conseguir insumos, conseguir medicamentos, conseguir equipamentos. Aí, cada período, cada dia, a gente passa por situações complexas. Né? E, como não poderia deixar de ser, né, a gente de jeito nenhum fica imaginando que nós vamos estar superiores a outros lugares. O pessoal ligado à saúde, né, os profissionais da saúde, eles estão ali na frente de combate. A possibilidade de infectar é muito grande. Então, o que acontece? No próprio boletim, né,
que saiu ontem, a gente já tem 178 profissionais de saúde que foram infectados, num total de 750 positivos. Quer dizer, é um número muito grande. E isso, o que acontece? Acaba dificultando a gente dentro do trabalho, porque você tem que... a pessoa infectou, tem que afastar. E o afastamento é menos um na frente de combate. E nós estamos, é o que eu digo, é um momento, é uma guerra, né? A gente está ali tendo que enfrentar situações e problemas permanentemente. A gente passou um período na dificuldade com respiradores. Na hora H, graças a Deus, nós conseguimos, né? Foi uma luta tremenda, contamos, inclusive, com a colaboração, auxílio luxuosíssimo da nossa Procuradoria, doutor Ulisses, do Ministério Público, através do doutor Éder Nara Júnior, e conseguimos aquela empresa que nós já tínhamos adquirido, né? Porque, inclusive, com empenho, tudo, já antigo. A ideia era justamente para poder atualizar equipamentos do hospital e, de repente, veio a pandemia e aquilo veio para somar e não substituir os então existentes, né? Contamos com colaboração também da Firjan com relação a reparos e consertos de outros respiradores. Passado essa fase dos respiradores, começamos a ter problema com medicamento, começou a faltar insumo, e isso não foi só privilégio nosso, nem do Hospital Público, nem de Friburgo. Isso foi nacional. A gente viu hospitais como a Rede D'Or com dificuldade de conseguir determinados medicamentos, vários hospitais suspendendo as cirurgias eletivas, né? Então, a gente fica numa situação muito complexa, porque é o que eu falo sempre, nós estamos enfrentando essa pandemia, tem o problema, existe, porém, o nosso hospital ele tem que dar conta das outras coisas, né? As pessoas que adoecem, as pessoas que se acidentam. Então, o que acontece? A gente tem um setor separado para a Covid, mas a gente não pode estar aumentando muito. É a situação que muita gente tem indagado. Marcelo, vocês, através de uma confirmação do diretor do Covid lá, o doutor André, né, falaram em expansão da UTI. Eu disse, com certeza, a gente tem isso como plano B. Tá? Se precisar, a gente vai abrir. A gente tem possibilidade real de abrir, mas no sufoco de pessoal. Né? Enquanto não há necessidade, nós temos que pensar nas outras coisas, né? Porque o hospital atende não só Friburgo, como 14 municípios, e a gente tem o dia a dia das pessoas que adoecem, das pessoas que se acidentam e precisam ser tratadas no hospital. Né? Então, só complementando aqui, o que acontece? Esse talvez seja o motivo principal da gente ainda não ter feito essa expansão que muita gente tem pedido. Mas por quê? Tem uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem. Os leitos de UTI são todos regulados para o Estado. Então, o que acontece? Se acontecer lotou o CTI e tem alguém precisando do CTI, você regula e vai para um hospital dentro da regulação do Estado, né? Da mesma forma que a gente também recebe. Né? Nós já recebemos pacientes regulados de outro município. Né? Isso aí, esse tipo de procedimento é o Sistema Único de Saúde. Né? Sim. E, na verdade, como é uma oportunidade, é também um desafio, porque se a gente amplia demais o número de leitos imediatamente, ou seja, abre precedente para que outras prefeituras possam encaminhar, né? O que seria ótimo se a gente pudesse ajudar, mas na prática é também muito difícil. Agora, secretário, eu queria te perguntar o seguinte, nós recebemos semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, um boletim emitido pela
pela prefeitura, né, pelo comitê que faz o acompanhamento. Aliás, é importante alertar nosso telespectador que, às vezes, infelizmente, tem gente que falsifica esse tipo de documento e faz compartilhar por aí. Tem fake news de tudo quanto é tipo e é lamentável que isso aconteça. Então, é importante a gente checar sempre a procedência, né, para verificar se é o boletim oficial. Mas me chamou muito a atenção nos últimos dias, e a mim, como leigo que sou, me pareceu que teve um pouco a ver com a flexibilização da economia, e aqui está a pergunta. Nós estávamos lá com 60 e poucos % de taxa de ocupação na UTI destinada ao Covid-19, e hoje temos algo em torno de 80%, 82%. Isso preocupa a prefeitura, isso é resultado, digamos, da flexibilização. Qual é a leitura que os especialistas lá na Secretaria de Saúde, a equipe técnica, têm feito desse número, secretário? Vê bem, a leitura que os especialistas, que as pessoas que conhecem, entendem do assunto, tá, têm feito, ainda não significa essa abertura, porque a tendência é que, com uma alteração como ocorreu, né, com a flexibilização, isso vem a responder 2 semanas depois, 14 dias depois. 12 dias. Né? Então, nós ainda não chegamos a esse ponto. Inclusive, isso aí é um estudo que a gente tem que analisar muito bem com relação à abertura de outros setores. A gente teria que primeiro sentir o que ocorreu com essa primeira fase para poder avançar para a segunda, para não correr o risco de ter que fazer um retorno, né? Para retornar a uma medida mais drástica de fechamento. Né? Então, por enquanto, ainda não é reflexo desse processo de abertura. Tá? O que ocorre é que a gente tem visto, pelo boletim, o percentual nosso do hospital público, tá, de UTI, tá, 10 leitos com 10 ocupados. Tá? Quer dizer, 100% de ocupação. Porém, como eu expliquei, existe o sistema de regulação. Qualquer pessoa que chegar vai ser regulada e vai para um outro que tenha vaga. E aí, como eu falo, né, isso aí até para tranquilizar as pessoas. Se por um acaso acontecer uma situação assim extra, porque é o que eu falei, nós estamos numa guerra, numa batalha. Então, se acontecer uma tragédia de uma quantidade maior, nós vamos, então, entrar nesse plano B com a abertura de um UTI Covid-2. Tá? Isso, a gente tem possibilidade de equipamentos, já estamos também com possibilidade com relação a medicamentos, insumos. Tá? A gente só tem que segurar ao máximo por conta mais de pessoal, porque o que eu falei lá no iniciozinho da nossa conversa aqui, né, a quantidade de profissionais de saúde que estão infectados. Então, isso afasta, e a gente tem um número reduzido. Por isso, tem que ser muito bem pensado cada passo que se dá. E isso, o setor lá, técnico, né, de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, eles estão muito atentos a isso tudo, né, para que a gente não dê um passo errado e tenha que retornar. Tem que ser muito bem pensado. Né? Secretário, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, sobre a possibilidade de ampliação dos leitos. Eu vou, no entanto, te pedir licença ao nosso telespectador. Nós vamos fazer um intervalo de 2 minutos, é muito rápido. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Ponto de Vista de hoje está conversando com Marcelo Braune, secretário de Saúde, vice-prefeito em Nova Friburgo. Até daqui a pouquinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. Programa Ponto de Vista de hoje, gravado no dia 14
de julho. Nós vamos ao ar no dia 16, quinta-feira, e o programa é reprisado dia 17, 18, ao longo dessa semana. Estamos recebendo o secretário de Saúde de Nova Friburgo, Marcelo Braun, que é também vice-prefeito. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre a situação, os percentuais de ocupação na UTI, a preocupação que há por parte da prefeitura, porque, de fato, nós estamos aí no enfrentamento de uma doença que não há vacina, não há um tratamento muito eficiente. Secretário, uma coisa que me chamou muito a atenção na sua fala, no primeiro bloco do programa, eu queria aprofundar um pouquinho isso. Nosso programa passa muito rápido, já foi mais da metade, vou contar aí com o seu poder de síntese para a gente conseguir dar conta do recado todo. O senhor falou das equipes, né? Pessoas que estão lá na linha de frente, profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, e que, infelizmente, são muito mais suscetíveis à contaminação, exatamente porque estão ali, diretamente com os pacientes que estão infectados. E isso faz com que reduza muito o número de pessoal disponível para o trabalho. Agora, eu sei que o senhor não é médico e essa não é uma pergunta técnica, é uma pergunta entre dois leigos aqui que estão aí lendo e tentando entender esse cenário todo. Mais de 30 pessoas faleceram em Nova Friburgo até o momento, se eu não estou enganado. Essas mortes, no seu entendimento, foram em decorrência de quê? Porque Friburgo tem uma tradição, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, de excelentes profissionais médicos, excelentes profissionais de saúde, o pessoal da enfermagem, do Hospital Raul Sertã, por exemplo, do Hospital da Unimed, do São Lucas, são pessoas muito dedicadas, né? O que é que mata na Covid? É de fato porque o quadro vai se agravando e por isso a gente tem que se isolar, tem que usar máscara, tem que se prevenir, usar meio de asepsia, porque a doença não é brincadeira. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, Ricardo, o principal, né, para a gente tentar evitar o contágio é justamente o que você falou, né? Asepsia, o hábito de lavar mãos permanentemente, procurar usar o álcool gel quando não tem possibilidade de lavar as mãos, tomar cuidado com as coisas que a gente adquire e compra no mercado e tal, na hora de botar, de chegar em casa, essa série de coisas. Com relação aos óbitos, que nós já chegamos a 45 óbitos no boletim de ontem, tá? O que ocorre é o seguinte, a maioria das pessoas que faleceram, tá? Ou praticamente a totalidade, são pessoas já com comorbidades. Tá? Então, o que acontece? O vírus, o Covid, quando pega alguém que já tem algum problema de saúde mais complexo, ele potencializa. Tá? E aí, o que acontece? A pessoa acaba chegando num ponto de precisar, além do isolamento, ter que ir da enfermaria para a UTI. Às vezes, na UTI, consegue uma recuperação. A gente já teve casos de gente recuperado na UTI, até entubados, mas a maioria de que entra na intubação é porque já tem algum problema grave acometendo. E aí é muito complicado. É difícil, porque afeta muito a parte respiratória, direto, né, a parte respiratória, e a pessoa que tem algum outro tipo de doença, o assunto começa a complicar o restante. Então, começa a ter uma falência de órgãos e acaba levando a óbito. Né? Na maioria das vezes, são pessoas que já têm comorbidade. Agora, secretário, queria também saber um pouco mais do planejamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. O senhor mencionou a possibilidade de ampliação do número de leitos de UTI, se houver uma necessidade. O senhor falou das UTIs COVID-2. Onde seria isso? Como seria? Queria também entender um pouco, secretário, a história do hospital de campanha. Se falou muito sobre o hospital de campanha e eu sei que não é competência da Prefeitura Municipal, isso foi a instalação via governo do Estado. Aliás, um assunto muito delicado, tem secretário de Saúde preso por conta dessa situação.
Enfim, há muitas histórias, né, em torno dessa situação muito dramática. Como é que a gente amplia leito em Friburgo, situação do hospital de campanha? Explica para a gente. Então, com relação à ampliação de leito, como eu falei anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muito critério nesse momento. Qual será o momento exato para a gente ampliar? Porque, como eu falei, a gente, além do atendimento ao município de Friburgo, nós atendemos a outros 14 municípios. Então, o que acontece? Com o andamento normal da vida, principalmente quando você volta a ter uma abertura, né? Porque, por mais que a gente tenha pedido fique em casa, fique em casa, fique em casa, a gente viu que a coisa não funcionou dessa forma, né? A gente não vai esconder o sol com a peneira. A gente viu que muita gente estava transitando pela rua e, no início, sem máscara. Estava assim, por quê? A pessoa não aguenta tanto tempo ficar em casa. Ficou aqueles 30 primeiros dias, ainda segurou um bocadinho, depois a pessoa não consegue. É difícil você manter uma pessoa numa família, por exemplo, de 6, 8 pessoas, numa casa de 2, 3 cômodos. Como é que o cara vai conseguir ficar em casa? Não fica. Não fica. Por mais que você queira, fale, oriente, é difícil, né? Então, a dificuldade maior se deu com relação a isso, aí a questão das transmissões. E muita gente deixando de usar equipamento de proteção, né? Quando a coisa começou a engrossar mais, as pessoas começaram a usar. Foi uma atitude muito bacana do nosso gabinete, do prefeito, de fazer aquela aquisição das máscaras de proteção para doar aos munícipes. Eu achei sensacional. E aí, então, jogo um pouquinho de responsabilidade para o povo, né? De que ele tem que usar, já que a gente forneceu gratuitamente, né? Mas, voltando ao assunto, né? Por conta disso, de abertura, você passa a ter mais acidente, você passa a ter pessoas com doenças normais, e a gente tem um problema muito sério, que no inverno, apesar desse inverno nosso tá camarada demais, graças a Deus, porque a gente, nessa época, costuma ter muito problema respiratório, né? Crianças e pessoas mais idosas com muito problema respiratório, e é histórico, nessa época, muitos óbitos decorrentes de problemas respiratórios, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa desse espaço para o andamento normal do hospital. E a gente andou forçando um pouquinho a barra e pedindo uma ajuda ao Ministério Público, que, através deles, houve uma pressão mais forte para a Secretaria Estadual de Saúde e o gabinete do governador, e deu-se um andamento a esse hospital de campanha. Ele está sendo finalizado, e a promessa do atual secretário de Saúde é que ele hoje já poderia abrir, se houver necessidade. Então, está todo mundo no stand-by. Até, vê bem, já tem até gente contratada e sendo pago, tá, para o hospital de campanha. Os equipamentos chegaram, insumos, alguns medicamentos já estão. Então, a qualquer momento, esse hospital de campanha vai poder ser usado, tá? E eu espero que o quanto antes a gente possa ter essa sinalização, que isso vai dar uma tranquilidade muito grande a gente. Porque eu acho que o ideal para nós aqui em Friburgo, para todo cidadão friburguense, é que a gente não tenha necessidade de fazer ampliação da UTI Covid no nosso Raul Sertã, para que a gente tenha essa estrutura preparada para outras situações, né? Isso é que tem que ser muito bem lembrado. E a gente frisar muito, que é importante para a população saber, é a questão da regulação. Isso aí é natural, é normal. A gente já recebeu gente aqui, se tem vaga, a gente recebe gente regulada de outro lugar, tá? E a gente daqui manda para outros lugares. Então, não está 100% ocupado o UTI, então se tiver alguém vai morrer. Não, não vai.
pela regulação, vai ser atendido em outro hospital, ou em Teresópolis, ou em Petrópolis, ou no Rio, ou em São Gonçalo. Tem vários hospitais que podem ter essa regulação. Tá? Então, isso é importante deixar esclarecido. Muito bem, secretário. Nosso programa está chegando ao finalzinho, nós temos alguns poucos minutos para continuar nossa conversa. Se houver necessidade, a gente volta em outra oportunidade, bate mais um papo a respeito do assunto. Queria te ouvir sobre 2 pontos para a gente concluir. Como é que está o relacionamento do governo municipal em Nova Friburgo com o governo estadual, o governo federal, especialmente Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde? Qual é a avaliação que o nosso governo, o senhor na função de secretário, faz da condução de política pública de saúde nesse momento da pandemia? Nós temos algumas idas e vindas, alguns desmandos acontecendo. Isso impacta o município? Isso é um problema? Qual é a leitura do governo a respeito disso? Ricardo, realmente impacta. Eu vou dizer para você... Como eu já tinha falado inicialmente, a gente permanentemente a gente se reúne, né, o comitê o COI, né, tá, de operações especiais aí com relação ao Covid, se reúne permanentemente. E a voz geral dentro do nosso comitê, nas nossas reuniões, justamente, infelizmente, é o seguinte: nós estamos sozinhos, tá? A gente não tem um comando federal, a gente não está sentindo apoio, né? E no Estado, visto essa encrenca toda, esses problemas todos, a gente não precisa nem querer justificar muito, basta ver a questão do hospital de campanha, que deveria estar pronto para dar mais segurança e mais tranquilidade à população e, em especial, dar segurança para a gente, para a nossa equipe. Dizer, não, nós temos aqui um apoio, né? Aqui nós temos uma ajuda, um apoio, e nós não estamos vendo, né? A gente está pedindo, a gente está insistindo. Vê bem, tivemos bastante ajuda, tá? Nós recebemos coisa do governo federal, nós recebemos coisas do governo estadual, doação de equipamento, doação de medicamento. Recentemente, tivemos uma quantidade grande de anestésicos doados pelo Estado. Aí, então, não é que a gente... Vê bem, a gente esperava ter mais... apoio. A gente esperava ter mais apoio. Mas, dentro das situações do problema geral, ainda conseguimos alguma coisa, algum auxílio. Não está faltando vontade, não, entendeu? Não há assim, má vontade do pessoal da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde, não. Eles têm boa vontade. O que eu entendo, no pouco que eu conheço do assunto e que eu ouço as pessoas que modéstia à parte, eu tenho uma equipe fabulosa, né, que me dá um respaldo muito grande para poder estar respondendo por essa pasta. Tá? Eu vejo que eles falam isso, a gente está um pouco à deriva. A gente tem ajuda, muita gente tem vontade de ajudar, mas faltou comando, né? E isso aí a gente se sente um pouquinho... Talvez a palavra, enquanto o senhor estava falando, o senhor terminou com a palavra comando, eu estava pensando na palavra liderança, né? Talvez falte exatamente isso. Liderança, ou seja, ter um planejamento de longo prazo, algo em que todo mundo se baseie nele, né? Independente da questão ideológica, secretário, independente de partido político, independente das escolhas eleitorais que cada um de nós faz, o fato é que no meio de uma pandemia a gente não pode ficar sem ministro da Saúde 60 dias. A gente não pode ter o Estado envolvido nos problemas que está envolvido, o governador ameaçado de um impeachment. Enfim, a questão política, infelizmente, ela está deteriorando ainda mais aquilo que já é absurdamente dramático e ruim, que é a própria pandemia. Secretário, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no programa Ponto de Vista. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradecer ao nosso telespectador. Vou te dar um minutinho para a sua palavra final e, quem sabe, a gente se reúne numa próxima oportunidade para conversar novamente.
Valeu, Ricardo. Eu que agradeço o seu convite, tá? E estou à sua disposição sempre que for necessário. E o que minha palavra final é que as pessoas se cuidem, que as pessoas cuidem da higienização, procurem, dentro das possibilidades, se puder ficar em isolamento, se puder ficar em casa, porque eu acho que um ajudando o outro, e o uso da máscara, né? O uso da máscara, quando a gente usa, eu não estou usando e você não está usando, porque nós estamos sozinhos, cada um no seu lugar, né? Mas tendo mais de uma pessoa, procure usar, porque você está ajudando o próximo. Quando você usa a máscara, você está protegendo o seu próximo. Isso aí é que eu gostaria de deixar um recado para todos. Muito bem. Agradecer muito ao secretário de Saúde, vice-prefeito em Nova Friburgo, Marcelo Braun, e agradecer a sua participação no programa Ponto de Vista. Hoje conversamos sobre saúde e a lição que fica do final dessa história toda é: se puder, fique em casa. Se não puder, mantenha sempre a máscara em utilização e mantenha todo o protocolo de higienização, lavar as mãos, usar o álcool gel, afastamento das pessoas. Tudo isso é muito difícil, mas é necessário nesse momento. Aqui em Friburgo, nossa cidade, infelizmente, já perdemos 45 pessoas por conta dessa doença. E tomara chegue logo a hora da gente ter a notícia de que foi descoberta uma vacina e que em breve ela possa ser utilizada. Muito obrigado e até semana que vem.